O primeiro episódio de Pacificador Peacemaker da segunda temporada saiu e com muitas referências, retcons e algumas coisas ali pra gente teorizar, pra ir longe até, hein? Então bora comigo analisar todos os detalhes aí desse primeiro episódio de Peacemaker da segunda temporada. E aí, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e antes, rapidinho, já deixa teu like e a tua inscrição pra ajudar a gente a conseguir manter as análises aqui de Peacemaker aqui, galera. Ajuda a gente. Isso vai fortalecer muito ao conseguir manter os trabalhos aqui, tá? Beleza? Se você puder aí também, deixa o botãozinho de hypar aí, ele ajuda bastante, tá? Vamos nessa. Bom, como eu disse, o episódio veio cheio de detalhes ali, muitas referências importantes. No final eu vou trazer uma coisa muito doida. Mas aqui o que chama atenção é o retcon, né? É o que o James Gunn voltou atrás nas tomadas de decisões aqui. No final da primeira temporada ali, a cena que aparece, né, a Liga da Justiça, o Super-Homem, a Mulher Maravilha, o Aquaman e o Flash, aqui a gente vê que o James Gunn já deu esse retcon mega nervoso aqui e não é mais a Liga da Justiça que aparece aqui, e sim a Gangue da Justiça. Quem que é a Gangue da Justiça? Super-Homem, o Senhor Incrível lá, o Guy Gardner, que é o Lanterna Verde, e a Mulher Gavião. Só que além desses caras, apareceu também a Supergirl ali ao lado. E cara, eu queria comentar um pouquinho sobre ela aqui. A gente teve o filme lá do Superman, onde o Clark Kent teve que se virar nos 30 ali pra lidar com esse problema que tava tendo, que era o Lex Luthor enlouquecido atrás do Clark Kent, né? Só que em todo o filme é o Superman que atua ali, né? A Supergirl, ela participa apenas dos pós-créditos. E aqui, teoricamente, a Gangue da Justiça, ela tá aparecendo pra um chamado, né? Um chamado do dever ali, que era pra ajudar o Peacemaker ali. Só que a presença da Supergirl é intrigante nisso aí, porque em Superman, ela parece não estar atuando assim com essa responsabilidade de super-heroína, né? Pelo menos nada é mencionado sobre ela. Tudo, a história toda é envolto do Superman, do Clark Kent. Inclusive toda aquela trama com a família kryptoniana, né, que ali a mensagem aparece que eles queriam, meio que dá a entender que eles queriam dominar a Terra. Nenhum momento se fala da Supergirl. Apenas culpou o próprio Clark Kent, o Super-Homem. Em nenhum momento a Supergirl é mencionada. Eu acredito que no filme de Superman, a Supergirl ainda tá metendo louco lá pelo universo, se embebedando. E aqui, talvez, em Peacemaker, talvez ela já esteja fazendo realmente parte da Gangue da Justiça, né? A gente vai ter o filme da Supergirl, então esse filme pode ser que seja os eventos logo após o Superman ou até antes do Superman. Que a questão que eu tô levantando simplesmente é entender qual que é o ponto que Peacemaker tá se passando e aonde que vai ser Supergirl. Ou pode ser outra coisa, né? Pode ser que simplesmente o James Gunn colocou ela ali só por um easter eggzinho mesmo e mais nada. É possível isso, tá? Aí aqui, entrando mais no Peacemaker mesmo aqui, ele tá indo fazer a entrevista lá pra ele tentar entrar na Gangue da Justiça, né? E cara, esse barracão já é uma baita referência, tá? Aliás, todas essas coisas que acontecem antes dele entrar são todas referências ali. Primeiro, aparentemente a Jana Hudson, que é a Coelho Branco, né? Ela acabou de tentar fazer um teste pra entrar na Gangue da Justiça, mas pelo jeito ela falhou miseravelmente e dá pra entender depois o porquê. Acontece que a Coelho Branco, ela não é uma heroína, ela é uma vilã, e é uma vilã do Batman. E é engraçado eles terem colocado ela aqui como pra tentar ser uma heroína, né? Porque esse momento aqui que ela é excluída, né, da Gangue da Justiça, talvez seja o momento em que ela se torna vilã, né? Talvez o James Gunn esteja colocando aí migalhas aí pra já a gente ver lá na frente ela causando horrores contra o Batman ou contra qualquer outro herói ali. Outra referência é o barracão que está acontecendo ali as entrevistas pra Gangue da Justiça, né? O barracão tem um letreiro ali que tá Crank Toys, referência clara ao fabricante de brinquedos, que é o Cosmo Crank, que ele é mais um vilão do Batman. Por que eu tô enfatizando o Batman? Isso pode significar alguma coisa?
Espero que lá na frente vamos conversar disso. Agora, a cena da entrevista do Peacemaker, cara, é sensacional, é muito engraçado, mano. E, cara, é aquele famoso erro de quando você tá em uma reunião, em um Macau ali no seu serviço, no seu trabalho, tipo, você esquece de mutar o que você tá falando, e aí você começa a xingar os caras, você começa a fazer um monte de coisa, ou, tipo, abre a can sem querer, sabe? Pô, quem que nunca fez isso? E ali foi muito isso, cara, porque os caras estavam descendo a lenha no Peacemaker e, tipo, ele tava ouvindo tudo e ele tentando se conter, porque ele queria muito entrar, né? Ele quer se adaptar à sociedade ali, ele queria muito entrar e, tipo, tá, eu vou relevar aqui, eu vou tentar ganhar a confiança deles mesmo assim. Ele entrou numa batalha perdida ali, né? Cara, eu achei sensacional. A cara do John Cena ali e tudo, pô, aquilo foi sensacional. Muito bom essa cena. É muito legal ver essa parada do Peacemaker tentando se reconstruir perante a sociedade, né? Tentando fazer com que ele seja uma pessoa de relevância, não por fama ou por dinheiro, mas por ele se sentir que está fazendo justiça, né? Isso é muito importante para ele, que ele se sinta que ele esteja conseguindo fazer um mundo de paz, que esse é o lema principal dele, né? O mundo seja um mundo de paz. Ele quer se sentir desse jeito, ele quer ser um cara que consiga trazer isso, consiga agregar ao mundo. E talvez isso aqui até ainda faça um pouco parte da construção do personagem do Peacemaker aqui do James Gunn, né? Porque o Peacemaker, ele não é propriamente um herói, sabe? Ele é um anti-herói brucutu mesmo, que não tá nem aí do que ele precisa fazer pra conseguir alcançar os objetivos. Por exemplo, é o que acontece lá em Esquadrão Suicida, né? Que ele mata o Rick Flag. E uma coisa que o Peacemaker tá fazendo que talvez falte pra Marvel, talvez seja isso, né? Uma construção do personagem que apenas o personagem apareça. Que, tipo, o Peacemaker ele não tá precisando de ninguém pra se construir no universo da DC. Assim como a gente tem um exemplo de Homem-Aranha que muita gente quer que ele se construa, né, cara? Não precise de um cara pra apoiar ele, um mentor, não. Outra coisa curiosa também é a relação dele com a Harcourt, né? Que vai ser com certeza a dupla romântica aí dessa série. Obviamente eles vão terminar junto lá na frente, ou talvez não, se um deles morrer, provavelmente a Harcourt, não sei. Isso aqui eu só tô teorizando antes que alguém aí já imagine coisas. A relação deles ali realmente é complicada e não se trata de ser complicada apenas pro Peacemaker, né? É complicadíssimo pra Harcourt, né, cara? Porque ela tá meio perdida aí no mundo. Ela foi afastada ali pelo jeito e, tipo, ela não sabe fazer mais nada. Ela até fala isso ali na consulta dela com o provável psicólogo ali. Tudo bem que o Chris já é difícil de lidar ali, né? Mas a Harcourt já está com mais problemas que ele. Então, vamos ver como é que vai desenrolar esse casal aí. Agora entrando mais nos detalhes ali das coisas mais legais do episódio ali, que é a câmara de desdobramento ali quântico, né? Quando ele abre essa porta, imediatamente um alerta é enviado ali pra Argus, né? A Argus tá querendo monitorar tudo o que tá acontecendo com relação a esse desdobramento quântico. Por quê? Tem ligação direta com o filme de Superman. Por causa de todo aquele problema que Lex Luthor quase fez uma fenda dimensional, engolir Metrópole inteiro, liga um alerta lá na Argus lá e a Argus vai investigar. Só que tem um negócio nessa atual Argus aí, quem tá comandando é o Rick Flag. E não é aquele Rick Flag lá que morreu lá em Esquadrão Suicida, aquele é o filho desse cara. E quando a gente tem a cena do Rick Flag, que a notícia tá chegando nele, né, que existe uma brechinha dimensional ali na casa do Peacemaker, ele tá assistindo um jornal ali que tá falando sobre meta-humanos, mais uma vez, né? Meta-humanos tá sendo um assunto realmente que persiste aqui no universo da DC. A mídia tava batendo firme ali sobre meta-humanos, porque eles estavam com medo, né? Muito disso. O Lex Luthor mesmo usou muito desse contexto, desses argumentos, para fazer com que a fama do Superman caísse perante o público ali, né? Com isso, ele ficaria tudo mais fácil para ele conseguir combater o Superman do jeito que ele gosta, de usar qualquer coisa que ele quiser. Então, na minha opinião, eu acho que o James Gunn realmente tá levando isso pra um caminho onde a coisa lá na frente vai estourar de vez mesmo, que vai ser essa briga de meta-humanos e humanos. E aí a gente tem algumas referências ali também no jornal, porque no jornal, enquanto ele tá falando sobre esse problema de meta-humanos, ele fala que essa é a terceira vez que alguém escapa de Belle Reve ou Arkham. Aqui já pode ser muita coisa legal. A gente não sabe o que aconteceu com o cara de barro lá depois de Creatures Commandos. Aliás, Creatures Commandos pode ser
diretamente ligado com esse easter egg aqui. O cara de barro pode ser um desses caras que eles estão falando. E também tem a Bride e companhia lá, todos os personagens que sobreviveram, né, de Creatures Commandos. Pode ser um desses caras. Talvez essa fugitiva de Arkham seja a própria Coelho Branco, né, que a Coelho Branco conseguiu fugir de Arkham e foi lá tentar se candidatar. Acho pouco provável, mas é uma possibilidade. Agora, uma coisa é fato. O Rick Flag, ele colocou ali pra vigiar o Peacemaker, não só pelo alerta que deu ali de fenda, né? Mas sim porque ele realmente sabe que o Peacemaker foi o cara que matou o filho dele. Você percebe que ele tá com esse meio que esse desejo de vingança de alguma forma. Quando ele fala que ele quer pôr em prioridade 1 essa parada do Peacemaker, esse alerta na casa dele. A outra ali fica até um pouco assustada, né? Porque não é pra tanto, alerta 1, pô, isso é alerta 1, é pro nível de super-homem ali, no caso do Lex ali, que tava tendo uma fenda gigantesca em Metrópole. Agora entrando um pouco mais aí nessa fenda dimensional aí, né, que o Chris acabou entrando e acabou encontrando uma nova família ali, encontrou novas versões deles ali, totalmente diferente da família, totalmente diferente do pai dele, totalmente diferente do irmão. O irmão tá vivo, né? Mas quando ele entra pela segunda vez ali, ele vê uns jornais emoldurados ali, né? E a gente tem muita referência legal ali. O primeiro artigo emoldurado ali é mostrando o Top Trio derrotou a criatura arco-íris. Criatura arco-íris, ela é um vilão do Batman, outro vilão do Batman aqui. E ali ao lado da criatura arco-íris a gente tem um outro jornal falando que eles derrotaram o Ultra Humanite. Só que ali menciona que ele foi derrotado em Gotham. Agora, além das notícias ali que esse jornal está noticiando, uma coisa muito interessante também, e um easter egg talvez ali, seja o nome do jornal que está postando essas notícias. Por que que isso é interessante? Porque Evergreen é o nome de uma cidade famosa na DC. Evergreen é a casa de nada mais nada menos que o Hal Jordan, né? Que é um dos Lanternas Verdes. Inclusive, ligando com a nova série que vai surgir aí dos Lanternas Verdes, confirmada, e o Hal Jordan vai ser o protagonista disso. Será que a gente vai ter uma ligação direta com os Lanternas Verdes lá pra frente? Será que a série do Hal Jordan vai se passar nessa dimensão onde o Chris tá? Essa dimensão alternativa? É uma possibilidade também. Outra referência extremamente curiosa e interessante é quando o Peacemaker, ele tá entrando lá, né? E o irmão dele chega de carro ali dentro da casa. E ele pergunta se o Chris não tava lá em Bloodhaven. Bloodhaven é uma cidade conhecida por ter ligação direta com o Asa Noturna, exatamente, o antigo Robin, ou seja, mais uma referência de Batman. E finalmente, por que eu tô enfatizando tanto aqui Batman, nas referências do Batman? E eu nem tô precisando enfatizar muito, porque a série joga na nossa cara essas referências pra gente descobrir. Galera, não tem nada de rumor, nada que diga que me faça ter esse sentimento, mas é um sentimento mesmo de louco mesmo. Eu tô achando que o Batman vai aparecer no final dessa temporada. Talvez sim, talvez não sei. Eu só tô jogando limpo aqui com o que eu tô sentindo aqui a hora que eu tava fazendo esse vídeo. É muita referência do Batman aqui, cara. Agora, se vai ser um Batman lá da outra dimensão, não sei. Assim como aconteceu em Creature Commandos. O Batman apareceu ali meio que não muito claro, de forma muito clara, mas ele apareceu, né? Ali no final da temporada, no pós-créditos ali. O James Gunn sabe trabalhar essa construção de imagem, assim, aos pouquinhos, no final da obra, assim. Ele tava participando nessa parada do Thanos lá na Marvel, ele ainda estava na Marvel desse jeito. Foi desse jeito que o Thanos foi se construindo um dos melhores vilões aí do cinema até o momento, né? Foi aparecendo de pouquinho, de easter egg, e tá me lembrando muito. Mas, cara, enfim, concluindo, eu gostei bastante de como começou esse episódio, que, aliás, eu gostei muito, cara. A atuação do John Cena tá me surpreendendo muito, cara. E ele tá se saindo muito bem, as cenas que pegam mais no sentimento ali, né? Essas loucuras. E também da entrevista, ele foi muito bem, ele é muito expressivo, né? Então eu acho que ele tá se saindo muito bem, eu acho que a galera tá até se surpreendendo com ele. Ele tá agregando demais pra série. Vamos ver aonde que isso vai dar. A única coisa que eu fico um pouco preocupado é com esse lance do multidimensional. Não sei se é muito cedo, eu fico com a sensação disso, mas talvez o James Gunn saiba o que tá fazendo ali. Eu acho perigoso, isso é uma coisa que realmente deu um pouco de dor de cabeça lá na Marvel lá, mas eu acho que a DC tá com o pezinho no chão, tá bem retinha o caminho deles ali, bem certinho, né? Então eu acho que não vai dar nada, não. Eu acho que essa temporada de Peacemaker
vai ser tão boa quanto a primeira, hein? Bom, turma, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Espero de verdade mesmo. Dê essa força pra gente aí. Teu like, tua inscrição é extremamente importante, tá? E, mano, tamo junto, beleza? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e